que mais? A Mauri, se o Corinthians trouxer o Diniz, o rebaixamento vai ser na certa. O Cuca seria o mais indicado para levar o clube às vitórias imediatas, as quais o Corinthians vai precisar para não cair. Eu vou repetir o que eu disse ontem. Hoje, inclusive, tem atualizações, porque efetivamente todo mundo queria saber o que ia acontecer com o Diniz. O Diniz acabou se desligando do Fluminense, o que era natural. Uma derrota para o Flamengo, eu disse, o Flamengo vencendo o que era natural, o Fluminense, o Diniz cairia porque era a lanterna do campeonato. A questão é se o Corinthians iria atrás. E a informação que eu tinha é que o Corinthians, os staffs conversaram ali inicialmente, né? E não gostaram, não tiveram um contato satisfatório inicialmente. Agora há pouco o Macedo falando que não houve a negociação, porque não abriu negociação realmente, não havia negociação aberta, apenas houve uma consulta rapidamente sobre o Diniz, mas que estão atentos ao mercado para o técnico. Percebam que o nosso técnico, como eu havia dito, era para ter caído. Estamos falando de técnicos para substituir um técnico empregado. Existe isso? Não existe isso. Não deveria existir. Ou você contrata, já com tudo definido, né? E aí parte, quase uma hora depois, você já tem quase o técnico na mão, pelo menos os nomes dos caras na mão em relação a isso. Tem fogos aqui, viu, gente? Mas, efetivamente, o Corinthians manteve o Antônio por um empate que, em tese, arrefeceu o tempo de trabalho dele, né? Assim, a pressão em cima do seu trabalho. Ele falou duro sobre alguns temas e mole sobre outros, principalmente da questão tática, que eu acho que é muito aquém para um time do Corinthians. Mas, de qualquer maneira, o que me chamou a atenção, inclusive na informação do Macedo, é que o Corinthians busca um perfil estilo Carille. Perfil. E se fosse o Diniz, ele preferia o Cuca. Cuca também pediu demissão. Eu vou dizer logo, o Cuca não traria por conta... inclusive, eu achei muito interessante as palavras do Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense. E das palavras dele, eu entendo o sentimento de revolta. Para nós, torcedores, seria interessante, porque é o melhor tecnicamente falando. Mas não estamos falando de técnica, tática, não estamos falando de motivação da equipe. O que está acontecendo é que Cuca seria contratado, a que preço seria contratado. Eu disse ontem e repito, não contrataria como não contrataria no ano passado. Não pela revoada que estava lá, que acabou acontecendo. Mas hoje, por exemplo, não me dá nenhuma certeza que o Cuca vai dar seguimento se houver uma sequência ruim de jogos. O Atlético Paranaense, nos últimos 4 jogos, não perdeu. Perdeu a possibilidade de estar disputando a primeira colocação, mas sim, qual é o problema? E pelo que foi dito pelo próprio presidente, houve um pedido dentro do vestiário e ele simplesmente se desligou de forma irretratável. O que indica, talvez, uma falta de profissionalismo que nós, torcedores do Corinthians, não precisamos nesse momento. Precisamos de gente profissional, muito bem qualificada e emocionalmente direcionada para tirar o Corinthians nessa situação. Enquanto ao Diniz, tecnicamente falando, acho um treinador que peca na parte defensiva. Não gostaria de ver, nas condições do time atual do Corinthians, ficar tocando bola como aconteceu no jogo do São Paulo, para que o Carlos Miguel, à época, goleiro do Corinthians, ficasse chutando para lateral ou errando para escanteio. Isso que a gente está falando de Donelli, isso que estamos falando de um trabalho com jogadores que, tecnicamente, na minha concepção, carecem, em alguns pontos, de questões técnicas. Então, assim, são 2 perfis hoje que eu não faria contratação. Preferiria, inclusive, treinadores ou outros, e eu já destaquei aqui o Eduardo Domingues, o Anselmo, o Pedro Martins, o Caixinha, o Vojvoda, são outros perfis, mas que tem um trabalho equilibrado dentro do que se objetivo no futebol. Tanto o Vojvoda quanto o Caixinha, o próprio Eduardo Domingues, entre outros. Mas, né, vamos aguardar os próximos passos, porque o Corinthians está discutindo técnico, estamos discutindo técnico com técnico contratado. Se empatar, perder para o Cuiabá, está demitido. Assim como estaria demitido até os 90 minutos do segundo tempo. Até os 90 minutos
nos 90 minutos de jogo, segundo tempo não, de jogo, o técnico estava demitido. Um gol o manteve, ou seja, o trabalho não tem convicção, a decisão de manutenção do Antônio não tem convicção, tanto não tem convicção que eles estão procurando um técnico com um técnico contratado, e não tudo. Boa noite, Reis. Você acha que a reportagem da Globo ontem foi para fazer pressão para o Corinthians assinar com eles? Sim, vamos falar logo com a Brax, que o meu tempo aqui já está chegando no limite aqui. Daqui a pouco eu tenho que ir para o QG. Vou deixar aqui até aberto aqui para o pessoal aqui. O seguinte, Corinthians e Brax se aproximam, né, nos direitos de transmissão segundo o Estadão. Vou lembrar para vocês o que eu disse naquela época, foi dia 25 de... Foi 25 de abril. Acho que foi 25 de abril. 24 de abril. Na semana do dia 24 de abril, 22, 23 de abril para frente. O Corinthians tinha um acordo praticamente assinado com a Brax. E o grande problema é que a Brax solicitou ao Corinthians um pedido. E tem aqui uma live sobre isso, tá? Eu acho que é o que falta para assinar, alguma coisa assim. O grande problema do direito de transmissão era a garantia. A Brax tinha pedido ao Corinthians as garantias para que ele pudesse arcar com... O Corinthians pediu que a Brax conseguisse comprovar que tivesse a capacidade financeira de pagar aquele valor de 1 bilhão e pouquinho, tá? Que seria o acordo total, ou seja, você tem capacidade de fazer 1 bilhão em acordos, digamos assim. E deu um prazo ali estabelecido do dia 25, tá? Então, a partir de então, acho que foi de maio. Acho que foi de maio. Não foi de abril, não. Foi de 25 de maio. Estamos um mês, pô. É isso aí. Maio. Não foi abril, não, tá, gente? Maio. E aí, o que acontece? A Brax não conseguiu comprovar aquela garantia, tá? E aí, no passar do tempo, a Globo, o Corinthians se afasta da Libra para ir para a Liga Forte. E eu falei para vocês que tinha essa proximidade, estava próximo de fechar, porque eles tinham chegado no mesmo patamar através da XP. O que acontece? Eu também falei que a Globo também não deixaria por nada. E alguma coisa estava estranha no ar, porque ele tinha os contratos na mão. Os 2 contratos só precisava assinatura. O Rosala já tinha falado, tem os 2 contratos, tá tudo redigido. Um modelo, inclusive, da Liga Forte estava pronto para ser assinado em relação a isso. E o Estadão afirma que o Corinthians chegou a se aproximar novamente da Brax e esse contrato chegaria com a proximidade da Globo, né, para um repasse da Globo. E talvez envolvido com a Liga Forte, porque ele não entra na Libra, ele se afasta da Libra para entrar na Liga Forte. Então, na verdade, é a conjuntura que todo mundo imaginava. Ele entra com contrato próprio, modelo próprio, com a Brax intermediando, com valores, na época, eu vou falar o que eu falei naquela época. O Corinthians teria 240 milhões, entre 240 e 250, mas era 240, o fixo, ponto fixo, com 100 milhões, que era o que ele pedia, entre 90 a 100 milhões, de possibilidade de adiantamento, o que daria um conforto financeiro ao Corinthians para o restante da temporada, dessa temporada em si, que poderia ser abatido lá na frente. O Corinthians ainda teria um bônus, né, um pouquinho de bônus ali de 30 milhões, dependendo do percentual ali, daria 270 milhões, 280 milhões, o contrato todo fixado por ano, certo? Um de fixo mínimo e um de meta pelo campeonato. Lembrando que isso é 2025 para frente, 2025, 26, 27, 28, 29. Então, esse é o conjunto. Essa é a ideia que já estava estabelecida lá atrás. O grande polo é que o Brax pode ter conseguido as garantias junto com a Globo. E aí irritaria a Libra, porque, de certa forma, era um repasse para a Rede Globo. Não sei se com os contratos firmados ali efetivamente aconteceria, mas o Corinthians iria pela Liga Forte, se uniria, enfraqueceria a Libra por conta do Flamengo, do Palmeiras, porque eles perderiam o orçamento, perderiam 10% da ausência do Corinthians no contrato, e dependendo do número de participantes na Série A, poderiam perder mais 11 milhões. E aí
criaria um caos dentro desse contrato da Libra. Poderia ser uma tacada de mestre do Corinthians se afastando da Libra com um contrato próprio Brax Globo, que era o que eles estavam pretendendo a curto prazo.